Aleluia. Nós já ministramos essa palavra hoje de manhã e eu oro a Deus para que eu consiga repetir agora à noite. Que hoje de manhã fluiu tremendamente. Eu fiquei muito feliz com o que o Espírito Santo fez. Se ao longo do tempo da ministração você achar que você já passou dessa fase e que você não precisa dela, ainda assim você fique firme até o final, porque no final você vai perceber que a ministração é para você e para hoje, em nome de Jesus. Quantos já participaram de um bar mitzvah? Deixa eu ver seu braço. Bar mitzvah. Obrigado. Pois é, bar mitzvah, os nossos irmãos de Israel celebram com os seus filhos, quando um filho que estava sob a tutela de um aio, sob a instrução de um tutor, um filho pequeno, quando ele ainda não era herdeiro, quando não era filho herdeiro, ele recebia instruções e ele era criado nas coisas básicas de criança, por um período da vida em que os nossos irmãos de Israel estabeleceram em torno de 13 anos de idade. Depois dos 13 anos é feita uma cerimônia que se chama Bar Mitzvah e que tem o intuito de transferir o menino, a criança, dessa fase infantil, debaixo da tutela de um aio, para a tutela do pai verdadeiro. E agora ele passa a condição de filho herdeiro, filho da lei. Além disso, ele vai responder por si diante da lei. A lei de Moisés, a lei do Velho Testamento, a lei de Deus que foi dada aos homens. Alguém sabe quantas leis? 613 leis. 613 leis. Então o menino que antes estava debaixo da proteção de um pai e por ser ainda criança não respondia, ele era inocente. Depois do Bar Mitzvah, ele se transforma em filho da lei e agora ele vai ter que cumprir a lei por si mesmo, não debaixo da proteção do pai, mas por si só. Apenas a título de curiosidade, Deus colocou numa romã 613 sementes em todas as romãs. Depois você vai na feira, compra uma bacia de romãs e conta as sementes de cada uma delas. Você vai ver que tem 613 em todas. Amém? Para aqueles que são céticos, compra um saco de romãs de 60 quilos e conta lá 613 sementes, apenas a título de curiosidade. Mas essas são as leis que Deus estabeleceu para nós, para o seu povo no Velho Testamento. E as crianças tinham que cumprir toda a lei. Todo Israel tinha que cumprir toda a lei. Se caísse em um item de todos os 613, ele caía de toda a lei, não de um item apenas, mas descumpria a lei. A lei é uma coisa só, ou você cumpre ela totalmente ou não cumpre. Muito bem, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Aleluia. Jesus veio, cumpriu toda a lei, percebeu que os esforços de fora para dentro não funcionavam. Porque a lei é bem isso. Você pega uma criança e faz uma lista de tudo que não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. A tal hora é tal coisa. E ali se comporte assim. Isso você pode. Isso aqui você tem que fazer, você deve. Então, regras bem estabelecidas são dadas à criança. Porque a criança precisa delas. Tem que ter os seus limites. E Deus deu por amor uma lei para que as crianças crescessem bem educadas,
disciplinadas, crescessem direito na vida. Mas logo Deus percebeu que isso não estava funcionando. Todos pecaram e carecem da glória de Deus e não cumprem a lei. A lei foi dada não com o intuito de que todos a cumprissem cabalmente para serem salvos, mas para ficar patente aos nossos olhos, aos olhos dos homens, que o padrão de Deus é muito alto. A santidade de Deus, no nosso esforço, é inalcançável. Não tem quem cumpra as leis todas. E aí Jesus veio e alterou as regras e disse: escreverei as minhas leis no coração deles, de sorte que tudo é lícito ao que crê. No Velho Testamento você não podia comer um porco, contra a lei. No Novo Testamento, coma de tudo que se vende no mercado sem perguntar nada. Já é agora coberto pelo sangue do Cordeiro. Nós podemos comer porco. Nós podemos comer peixe com pele. Não precisamos comer só peixes com escamas. Podemos comer peixe com pele. Dá um cutucão no seu vizinho e diga: que sorte que nós nascemos nessa geração, hein? Diga para ele: que sorte que eu nasci no Brasil. Né? Deus quis, então, mudar as regras e escrever as suas leis no nosso coração, de sorte que tudo é lícito ao que crê, mas nem tudo convém. Né? Vamos até o final do versículo? Tudo é lícito ao que crê, mas nem tudo convém. E na verdade, quando você ama a Deus, você quer fazer as coisas que Ele gosta e não fazer as coisas que Ele detesta. E aí é que as leis estão escritas no nosso coração. Assim, espontaneamente nós vamos passar a querer agradar o Pai, agradar a Deus e fazer o que o agrada e parar de fazer aquilo que o desagrada, que é abominável aos seus olhos. Isso é ter as leis no nosso coração. Nós não somos agora mais convidados a sermos filhos da lei, mas eu te convido a você se tornar filho da bênção. Barbaracá. Já está lá o Barbaracá? Ainda não. Vamos colocar lá a nossa ministração da noite. Barbaracá significa filho da bênção. Bar é filho. Duas palavras em hebraico para filho: Bar e Ben. Ben Davi, Yeshua Ben Davi, Jesus o filho de Davi. O Ben é usado quando é um filho predileto, um filho querido, um filhão. Fulano Ben não sei quem é um filhão. Bar é um negócio legal. Usa-se bar mitzvah, porque não é o filhão querido da lei. Não, é filho no sentido legal. E eu quero falar com vocês hoje sobre Barbaracá e ser filhos da bênção e não filhos da lei. Amém? Depois da guerra, da última guerra mundial, um monte de gente morreu, para variar. Houve um genocídio tão grande de tanta gente que a terra se esvaziou. E os americanos fizeram um plano para variar, fizeram um plano para repovoar o planeta. Amém? Então, nos anos 50, depois da guerra, 60 e tantos, houve uma geração que nós chamamos de Baby Boomers. Baby Boomers quer dizer que houve um boom de babies. Boom de babies. Porque a ordem era: vamos fazer criancinha. Morreu todo mundo, nós precisamos repovoar o planeta. Depois de uma grande guerra e uma grande recessão, houve um baby boom. Então, baby boomers somos nós, eu. Tem mais alguém que é baby boomer aqui? 50 e poucos, 60 e poucos. Estou falando dos anos, não é que você tem... mas na verdade é isso mesmo, né? Porque você nasceu em 50 e tanto, já está com 60 e por aí vai. Esses são os baby boomers. Depois dessa geração baby boomer,
tivemos a geração X, e depois a geração Y, e depois a geração atual, que nasceram depois de 1990, 90 e tanto, é a geração Z. O Haroldo se atreve a dizer que foi dado o nome de Z porque ela é a última. Alô, alguém está acordado? Eu já não me atrevo a dizer que essa geração é chamada geração Z porque ela é a última. Provavelmente teremos a alfa, beta, gama e vai começar tudo num outro alfabeto. Deve ser assim. A Terra não vai acabar esse ano, amém? O mundo não vai acabar em 2012, amém? Vocês já ouviram isso, né? Nós ainda temos um milênio para reinar com Cristo aqui na Terra. 1000 anos. O reinado de Cristo desde Jerusalém vai ser 1000 anos, aqui na Terra. Eu e você, os que o amamos, vamos reinar com Ele. Então a Terra não vai acabar. A Terra vai ter um processo de reforma. Vai ser reformada. Vai ser um lugar melhor para viver. Mas voltando à geração, eu quero passar um filme de 6 minutos para vocês entenderem essa geração, a Z. Talvez você não se enquadre nela, ou talvez sim, você esteja aqui como um filho. Não importa. Nós vamos trazer essa ministração em especial para que uma geração que vai deixar a fase infantil de criança daqui a pouco, possa receber uma bênção dos seus pais para amadurecer e entrar para a fase adulta. Pouca gente nessa vida recebe, nessa época tão intrincada da vida, tão cheia de afirmações de quem nós somos, em busca de se determinar quem somos e, enfim, o nosso papel nesse planeta, aquela fase adolescente, poucos receberam a bênção do Pai, uma palavra de ânimo, um incentivo, um reconhecimento e uma profecia, uma palavra de entusiasmo, de bênção para que eles possam sair da sua fase infantil e amadurecerem e se tornarem adultos. E muita gente tem se apresentado infantil, não amadureceu, não se estabeleceu, não constituiu família, não arrumou um emprego, não nada, não produz, não foi fecundo, não frutificou. Muita gente foi infantilizado e não recebeu essa bênção. E então, seja lá qual for a fase da tua vida que você esteja agora, você é filho de alguém e talvez já seja pai também. Nunca é tarde demais para Jesus. Nunca. Nosso Deus é craque em restaurar e restituir. Ele faz isso desde o Éden. Desde que Adão resolveu andar nos seus próprios caminhos, nos seus próprios passos, Deus se mostrou um tremendo restaurador, restituidor. Então, não se exclua, porque nós vamos trazer isso para a tua realidade. Então vamos assistir esse filminho. Você acompanhou ao longo dessa semana aqui no Jornal da Globo como a convivência entre profissionais de idades e valores diferentes está mexendo com o dia a dia das empresas. Hoje, na última reportagem da série, nossos repórteres mostram que uma nova geração vem aí. Muita coisa te deixa impaciente? Sim. Por exemplo? Verdeza. Parece aquela impaciência da geração Y, mas é pior. Tem pessoas que fazem coisas muito devagar ou que demoram para entender alguma coisa. Me causa irritação extrema. Uma nova leva de jovens chama a atenção de educadores e especialistas em recursos humanos. Eles ainda não chegaram à universidade, mas já demonstram que vão ter um comportamento diferente no mercado de trabalho. Os dias de caçula da geração Y vão acabar. Vem aí a geração Z.
E eu acho que o que tira a paciência dele é quando ele não consegue ter rapidamente o que ele precisa, o que ele quer de mim ou de alguma situação, ou de... porque não é a internet, não é o computador que já está lá. Mas quando é agora, é agora. Aí, tá vendo? Quando é agora, é agora. Só que às vezes o seu agora é um pouco agora demais, entendeu? Nossa geração é super rápida, a internet e tudo mais, então a gente quer tudo com muita ansiedade. Na linha do tempo, a geração Z nasceu a partir de meados dos anos 90. O mundo desses jovens sempre teve internet, e-mail, celular e toda hora aparece uma novidade. O ritmo ditado pela tecnologia é decisivo para formar a personalidade da geração Z. Essa geração atual, ela não compreende a si mesma, a geração Z, sem que haja a digitalização do mundo, das relações, da vida. Ela não se compreende e não compreende a vida fora isso. E às vezes é o computador ligado, com conversa, jogo, música e o celular do lado, e a TV ligada. Vai prestar atenção em tudo que está acontecendo. O menino entra numa empresa hoje como trainee, né, e ele acha que se em 2 anos ele não for um dos diretores, ele é um fracassado, se ele é da geração Y. Porque ele não tem ideia de tempo, de maturação de carreira. A geração Z, ela agudiza essa situação. A tecnologia também molda uma geração em que a comunicação é instantânea e nem sempre depende do olho no olho. Quem de vocês tem computador? Quem usa o computador para entrar no MSN? Quem tem Orkut também? Celular, quem tem? Parece contraditório, mas eles se comunicam tanto que ficam isolados na própria casa. Você sabe que eu levei ele no otorrino porque eu achava que ele tinha problema de surdez ou alguma coisa? É, porque abria a porta do quarto, falava com ele. Na 4ª, na 5ª vez, quando eu estava berrando, é que ele me respondia. Aí o otorrino me falou isso. Falou assim, o ouvido dele é seletivo. Ele só ouve o que ele quer. E a mãe, eu acho que não é uma coisa que ele gosta muito de ouvir. Aqui família se dá oi, pergunta como foi o dia, vai pro computador, porque não tem muito o que conversar. A gente, por exemplo, não se encaixa tanto, entendeu? A gente prefere falar com nossos amigos do que ficar com a família. E os amigos estão no computador. Então. A gente fica menos na sala. A sala não é mais um lugar de convívio da família e eles vão para os seus quartos. Mas a gente não pode dizer que eles fizeram isso sozinho. Os seus pais ajudaram a educar dessa forma. A maioria das famílias não acompanha esses adolescentes. Eles ficam sozinhos porque os pais trabalham. Então, dessa forma, eles estão acostumados a ficar com eles mesmos, independentes, a fazer as coisas do jeito que eles querem e quando eles querem. Então, no momento em que eles têm que dividir, isso se torna muito difícil. É uma geração conhecida como individualista. Pensando no futuro, esses jovens podem ter muita dificuldade de trabalhar em equipe. Duvida? Quando me contrariam, nossa, eu fico muito brava. Odeio ser contrariado. Mas... E tanto o trabalho em equipe quanto a paciência, essa geração precisa cultivar. Quando chegar nas empresas, ela vai ter que se acostumar a ajudar os mais velhos com a tecnologia, como acontece em casa. E já imaginou tratar um colega ou um chefe assim? Tentei ensinar minha avó uma vez. Tentou? Não deu certo. Não, porque ela não conseguia nem mexer no mouse. Ela não conseguia entender como o mouse se movia na tela. Ela não conseguia. Entendeu? Fiquei 2 minutos e desisti. Falei, vó, vai cozinhar. A geração Z há de ter o seu lugar, assim como as outras. Os baby boomers, experientes e que vestem a camisa da empresa. A geração X, mais dedicada ao trabalho e que combina um pouco da experiência dos mais velhos com o pique dos mais novos. E a geração Y, cheia de ideias, de energia, de capacidade para inovar. Essas gerações que convivem, elas podem ter uma relação de aprendizado ou elas podem ter uma relação de rejeição. Empresas inteligentes mesclam as gerações nos projetos, nas equipes, para obter aumento de repertório e, portanto, de arsenal, né, de respostas. Respeitadas as habilidades de cada uma, todas as gerações têm o seu espaço. Se eu tivesse que alocar pessoas numa função de planejamento, eu diria que esse é o baby boomer. Para definir orçamentos, quanto vai custar, eu diria que são os práticos da geração X. Para partir para a ação, eu diria a geração Y, que é mais imediatista, não quer planejar, quer sair na rua fazendo, vendendo, criando. Então, se a gente puder fazer esse ciclo, todas elas vão se complementar muito bem. Uma troca, entendeu? Eu sempre tive facilidade, eu sempre busquei retirar o melhor assim, das pessoas mais velhas, porque, eles têm sabedoria.
vai me incentivar, se vai rodar outro caminho. Aleluia. Primeira coisa, a geração Z acha que clique no mouse é uma coisa muito mais difícil de se fazer do que cozinhar. E manda a avó para a cozinha, achando que ela não tem cabeça para apertar um botãozinho e fazer clique. Mas ela pode cozinhar. Olha o absurdo que é isso. Ela não sabe como é que o mouse se mexe na tela. Mas nós aqui, no nosso subsolo, temos tido a turma da melhor idade, amém? A turma da melhor idade, dando baile na criançada, aprendendo aqui conosco computação, informática, em todos os níveis. E fazer um clique no final da história em 2, 3 dias de aula, clica aqui, mexe para lá, clica aqui, é 2 palitos. O problema é ir fazer um coelho assado com batatas coradas. Ai, Jesus. Quem é aqui que faz um coelho assado com batatas coradas e brócolis, alho e óleo? Fora a Kiara. Para ir comprar o coelho no supermercado, olha ele pendurado num cabide lá no açougue e já sai correndo. Ai, socorro, é um morcego. Porque o bicho é feio. Mas na panela é uma maravilha. Agora, a nova geração, ela tem sido prejudicada em muitos sentidos, porque os pais, de um tempo para cá, não só o pai, mas em especial as mães, passaram a trabalhar fora. E o que antigamente era um tempo dedicado à criança e ao lar, agora tem que competir com o trabalho profissional fora de casa. E muita gente tem uma dor na consciência de deixar os filhos para ir trabalhar fora e acaba compensando isso com uma série de má educação, uma série de limites que não são dados. As crianças hoje em dia têm crescido que nem batata, como dizia a nossa funcionária lá em casa, né? Ah, esse cresceu que nem batata. Por quê? Porque batata você põe ali e ela autocresce. Você não precisa olhar para ela, você não precisa fazer nada com a batata, ela cresce. Tchuf. Cresceu que nem batata, está acontecendo demais hoje em dia. E os pais ficam fora e acumulam culpa. Puxa, não fiquei com meu filho. E os filhos, eles são perspicazes. Eles descobrem rapidamente que o meu pai se sente muito culpado por não ter estado comigo. E então eles conseguem cunhar moedas de troca. Presta atenção. Ô pai, poxa, estou aqui, não tenho nada que fazer o dia inteiro. Não dá para você me comprar um iPod? Aí o pai vai e compra um iPod. E aí ele dá o iPod tranquilamente para a criança, porque ele já se sente culpado demais de não estar presente enquanto ela cresce. E aí o filho vai descobrindo isso. E aí ele diz: pai, agora eu queria um iPhone. E aí vem o iPhone. Pai, eu queria um iPad. Aí vem o iPad. Tudo fácil. Pai, eu queria um i que o parta. E vai o i que o parta também. Todos os ais. Tem uma coleção de ais. Eu faço igual. Bárbara K, filho da bênção, fala de nós voltarmos a um tempo de relacionamento entre pais e filhos que não pode ser esquecido, deve ser restaurado. E que eu não estou aqui apregoando uma coisa melosa, como dos antigos, que
sentavam juntos para ouvir histórias do vovô e tocar violino, e cada um tocava um instrumento. É diferente hoje em dia. Naturalmente, as coisas mudaram, e nós não vamos sentar para aquilo que se fazia lá no campo, no interior, em 1900 e nada. Mas a geração que nós estamos hoje contemplando aqui, a geração Z, ela deve se dar conta da importância que é obedecer os pais. Malaquias, capítulo 4, são os 2 últimos versículos da Bíblia no Velho Testamento. Depois que Deus falou essas palavras, amados, ele ficou 400 anos sem falar nada. Presta atenção. Deus fala esse último versículo em Malaquias 4, 5 e 6. E aí, 400 anos de silêncio é o que os estudiosos chamam o intervalo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E as últimas palavras de Deus, antes de se calar por 400 anos, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se o coração dos pais não estiver convertido aos filhos, e o coração dos filhos não estiver convertido aos pais, a nação aonde estes pais e filhos estão, vai receber maldição. Ferir a terra com maldição, porque não tem coração de pai voltado aos filhos e não tem coração de filho voltado aos pais. Deus vem e fere a terra com maldição. Para que não aconteça, ele vai mandar um profeta para nos visitar e converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha o grau de importância disso. Nada contra as gerações, cada uma ter um papel a se desempenhar. Nós vamos conseguir uni-las e trabalharem em conjunto. Mas no projeto de Deus, ele tem uma bênção de pai para filho e uma honra de filho para pai que não pode ser perdida. Nós, como vocês viram aí, já não temos tempo com os filhos. Eles se trancam no iPad, no notebook, na internet, conversam entre si. Muitos pais, eles têm a falsa ilusão de que eles têm que fazer tudo para serem os melhores amigos dos seus filhos. Ouça, amado, você nunca, como pai, vai ser o melhor amigo do seu filho. Nunca. Você pode ser um bom amigo para o seu filho. Você pode ter um grau de amizade com o seu filho, isso é bom. Mas você é o pai. E o pai que ama o filho o disciplina. E quando um pai disciplina um filho, o filho fica esperto com o pai. E ele sabe que tem certas coisas que ele não vai falar para o pai, porque senão a casa cai. Ele não fala. E não vai ser o melhor amigo do filho. Ele não vai ouvir as confidências. Senão a casa cai. Quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, e éramos 3 irmãos, e o meu pai tinha um irmão. E o irmão do meu pai também tinha 3 filhos. Então éramos 6. O meu pai e o meu tio saíam de final de semana, lá sei eu para onde, e deixavam os 6 na minha avó. Na casa da minha avó tinha um quintal enorme, e a gente brincava de tudo. E no meio das brincadeiras, quando eu tinha 8 anos de idade, eu peguei um papel, lá no meio de toda a brincadeira, e em letra de forma, que foi o que me salvou, eu escrevi todos os palavrões que eu sabia. Um debaixo do outro. As maiores barbaridades que eu sabia, que era nada, que depois eu aprendi outros tantos, depois dos 8 anos. Mas até ali eu achei que aquilo era bárbaro, e escrevi. Fiz uma lista. Os portugueses voltaram para casa, e pumba, direto na minha lista. Toft. Aí a casa ia cair, viu, gente? Eu já sabia que a casa ia cair.
Porque o meu pai, ele usava um chinelo com uma sola de pneu. E quando ele me batia, ele me fazia um balanço assim, me mandava para lá e dava no contrapé no meu loló. Purr! E ficava escrito assim, Pirelli. Goodyear, dependendo do chinelo do dia. Em alto relevo assim. Era uma burdoada. E aí a gente fazia fila para apanhar. Então todos aqueles 6 em fila e os portugueses lá na frente para descer a lenha. E aí, depois do alto comando português analisar a caligrafia de todo mundo, eles entenderam que quem tinha escrito aquilo só podia ser a minha prima, que tinha 1 ano e meio a mais que eu, que conseguia escrever aquelas tralhas. E eu era muito novo para escrever aquilo. E ela tomou a maior surra. E eu calado assistindo ela tomar surra. Fiquei lá. Acabou a surra, bom, todo mundo entrou numa pequena surra, mas a dela foi caprichada. Aí, vamos embora para casa. Cheguei, entrei no carro, aí o meu queixo começou a bater, e o meu irmão, que foi? E a minha irmã, fala logo, fala logo. E aí, eu falei, pai, fui eu o autor daquele negócio todo lá. Me perdoa, pai. Eu que tenho que apanhar. Eis-me aqui. Mas eu curti a surra da minha prima, foi legal. Olha como é que é o jovem, né? Criança. O meu pai me fez ir lá, pedir perdão para todo mundo, falar com meu tio, falar com a minha avó, explicar de onde veio toda aquela barbaridade, quem tinha me ensinado aqueles nomes e etc. Aquele ritual português que vocês já sabem. Mas eu dou graças a Deus pelos meus pais que me disciplinaram. O meu pai é muito meu amigo, mas ele não sabe da missa à metade. Se eu contar coisas para ele aqui, ele vai me bater agora, nesse barbaracá aqui. Então eu não vou contar. Tudo isso para te dizer que você não precisa ser o melhor amigo do teu filho. Você pode ser um bom amigo para o teu filho. Mas você, filho, tem que obedecer aos teus pais. Olha o que diz o texto. Efésios 6, 1-4 diz, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Colossenses diz, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Porque tem pai que não se esforça para ser um bom amigo do filho. Não é para ser o melhor amigo do filho, mas um bom amigo para o filho. E o irrita, e é tudo motivo de altas surras. Eu tinha amigos meus que apanhavam com cabo de aço no pé, ficavam em sangue vivo. Pais abomináveis, um troço horroroso. Pais que desrespeitavam os filhos e batiam na cabeça do filho, horrível. E forçavam os filhos a cada vez mais se afastarem dos pais. Outra geração. Nas gerações passadas a gente apanhava muito. Hoje em dia estão quase aprovando uma lei que já não se pode mais bater no filho. O que não é de Deus. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos com amor, com a reprimenda do tamanho correto, com uma vara, como diz a palavra de Deus, a estultícia persegue a criança, mas a vara a afastará dela. Quer dizer, a estultícia, quer dizer, a bobeira, persegue a criança, mas uma vara vai afastar essa bobeira da criança. Amém? Acorda eles lá, ó, a turma lá do fundo aí. Tudo bem aí? Está todo mundo ouvindo? Legal. Geração Z. Nosso intuito é trazer uma bênção para uma geração.
E alguns estão exatamente no momento em que os pais vão impor mãos e vão se acertar com os filhos. Talvez alguns vão ouvir do pai: filho, eu te amo, pela primeira vez na vida. Porque tem muita gente que nunca ouviu, nunca teve um colo, nunca teve uma palavra de ânimo, nunca teve um reconhecimento, era só paulada e cacetada. Ou era cobrança extremada e falta de amor, ou era ausência total. Muita gente precisa ainda, aqui entre nós, de um colo de pai. Nós nunca vamos crescer ao ponto de não precisarmos mais de um colinho de pai e de mãe. Nunca. Mas deixar a fase infantil e crescer, amadurecer, casar, constituir família, casa, trabalhar, produzir, ser fecundo, ter filhos também e multiplicar, encher a terra, né? Frutificar, isso depende de muitas vezes uma liberação que muitos de nós não tiveram. Uma liberação: filho, eu te abençoo para você ser perito, para você ser uma bênção, para você ser um homem honrado, para você crescer e ser o melhor na tua área, para você ir e ser doutor, para você ser apresentado diante de governadores, para você ir, enfim, abençoar filhos e filhas. Muitos não tiveram isso. Já está provado que até os 8 anos de idade a criança ela só se move por incentivo, estímulo e coisas afirmativas. Repreensão não vai fazer a criança se desenvolver. Você pode até dar um corretivo nela para um limite, para ela entender algumas coisas, amém. Mas o que funciona para ela ir adiante é você toda hora incentivar, falar palavras de bênção, afirmações, falar para ela aquilo que você quer ver, aquilo que você quer ver realizado, aquilo que você quer ver ela vivendo, falar para ela aquilo que você já vislumbra com os olhos de Deus que ela vai desempenhar lá na frente. É isso que ela tem que ouvir, e não: seu burro, você nunca vai ser nada na tua vida. Isso não dá. E muitos de nós ouviram isso, muitos. Naquele tempo de nervos à flor da pele, que pai chega do trabalho arrasado no trânsito de São Paulo e você aprontou uma enorme. Minha mãe tinha um vaso de porcelana chinês, daqueles que é casca de ovo, caríssimo, em cima da televisão. E ela tinha um ciúme daquele vaso lascado, pintado a ouro. Um troço absurdo, feio, que doía. E nós fizemos uma guerra de almofada na sala. Ai, meu Deus. E o meu irmão, e eu abaixei, quebrou tudo. Casca de ovo chama o vaso. Não tem como colar. Tem a Super Bonder, que quiser, não tem jeito. Fila para apanhar. Apanhamos uma semana. Apanhamos uma semana por causa do vaso. Horror. Mas eu aprendi algumas coisas. Olha o que diz o texto aqui de Hebreus. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita. Pergunta para o teu vizinho: você foi açoitado? Foi ou não foi? Açoitado? O Senhor corrige. O Senhor é quem? Aqui, quem é esse Senhor? Deus. Deus tem a medida correta, amém? Deus tem um padrão bom para nós, amém? Não estou falando de um carrasco nazista aqui, eu estou falando de Deus. Deus corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Amados, olha para mim, deixa a tela para lá. Deus corrige o filho a quem ama e o disciplina e o quer que ele cresça perfeito. Quer que ele cresça e seja valoroso, açoita e corrige. Se você é filho bastardo,
não recebe amor e não é corrigido e cresce que nem batata. Mas os pais que amam os seus filhos os corrigem e os disciplinam e querem. O pai que é mecânico quer que o filho se torne engenheiro. E o pai que é carpinteiro quer que o filho se torne arquiteto. E vibra quando o filho o ultrapassa e vai além dele. Essa é a ordem natural das coisas, é essa. Nós vamos quebrar o espírito de bastardia. Porque aqui cada um tem uma história de vida muito louca. A tua pode ser muito mais louca do que a minha, ou a minha mais louca do que a tua, isso não importa muito. Cada um tem a sua. E muitos podem não ter tido pai, não conheceram o pai, ou o pai o desprezou, ou o pai dele diz que ele não é filho e não o reconhece. Coisas terríveis que marcam a nossa personalidade e o nosso viver, que podem ser a diferença entre você ser muito bem sucedido na tua vida ou você se perder e nunca mais se acertar e não produzir e não frutificar e não nada na tua vida. Pode ser essa a diferença. Nós vamos promover aqui paternidade para todo mundo, sem exceção, para todos os que precisam. Você vai receber paternidade, você vai receber colo, você vai receber beijo, você vai receber incentivo, reconhecimento, você vai receber uma profecia de bênção sobre a tua vida, para você ir bem, mesmo que você já tenha há muito tempo entrado na fase adulta, mesmo que você tenha sido produtivo, mesmo assim, bênção nunca é demais. Pergunta para o teu vizinho, você se ficaria contrariado com a bênção? Bênção nunca é demais. Me abençoa já. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles por pouco tempo, os pais naturais, por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, que é o nosso Pai Celeste, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Amém? Então, deixar de ser disciplinado é coisa de filho bastardo. E nós amamos os nossos filhos e os disciplinamos e os corrigimos na vida. Há uma medida para tudo isso, com muito amor. E agora, chegamos a um tempo em que nós podemos, aqui entre nós, com essa sabedoria que o Pai vem derramando, abençoar a nossa geração que vai entrar na fase adulta agora, para ela ser muito, muito produtiva. Abençoá-los de formas que você não foi abençoado. E agora eu te pergunto, será que você tem bênção para dar? Você que não recebeu bênção nenhuma? Será que você tem amor para dar? Você que não foi amado? Será que aqueles que não foram amados, que não tiveram um pai, que foram rejeitados, abandonados, largados, o pai está preso, sei lá, tanto drama. Será que esses têm amor para dar e transferir alguma coisa para alguém? Tem. Nós vamos ser instrumentos de Deus para que gerações sejam saradas e o amor do Pai alcance todas as gerações e você receba uma medida tão grande do amor do Pai que aquilo te satisfaça a si mesmo e que aquilo também satisfaça e você tenha para dar e para emprestar amor. Se você é carente de amor, eu tenho para te emprestar e outros tantos aqui dentro. Se você foi judiado e maltratado, eu tenho carinho para te dar. E vou dar. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. E não vos serei pesado, diz o apóstolo Paulo.
porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Pois não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo está dizendo para aqueles que ele vai visitar: eu não quero ser pesado para vocês. Não são vocês, meus filhos, que têm que trazer uma herança para mim, mas eu que sou pai é que devo entesourar e deixar herança para vocês. Deixar herança. Os pais devem entesourar para os filhos. Mas essa coisa tem sido tão deturpada que muitas vezes vemos filhos que precisam sustentar os pais. As coisas não andaram nada bem para os pais, que andaram longe dos caminhos do Senhor e tiveram que colher colheitas amargas. Semearam muito mal, tem que colher uma colheita horrorosa. E no fim da vida, em vez de deixarem uma herança, um legado para outra geração, seus descendentes deixam contas para pagar. Não é essa a vontade do Pai para nós. A vontade de Deus para nós é que cada um seja frutífero e produza e acumule e entesoure para os filhos. Por último, assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a minha mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que por mim esperam não serão confundidos. Acaso tirar-se-ia a presa ao valente? Ou serão libertados os cativos de um tirano? Mas assim diz o Senhor: certamente os cativos serão tirados ao valente, e a presa do tirano será libertada. Aleluia! Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Glória! Deus está mudando as circunstâncias, e a partir de 2012, Jesus vai ser o Rei sobre as nossas vidas. O governo de Jesus Cristo vai se estabelecer sobre nós. Eu te convido a, desde agora, já nesse começo de ano, você permitir que Jesus seja o governo que te encaminhe nos teus passos, todo dia, na tua vida. Ele sendo estabelecido como teu governador, Jesus, e vai deixar claro a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Isso nos espera para 2012. Vai ser ótimo quando nós pudermos perceber nitidamente, claramente, a diferença entre aqueles que servem o Senhor e os que não servem, não é? Bom, eu e o Haroldo concordamos. Aleluia. Vamos continuar servindo. Porque aí Deus vai suscitar que se tragam os nossos filhos nos braços, para nós, outra vez, e as nossas filhas nos ombros, e nos entreguem elas. E quem vai cuidar dos nossos filhos para nós, enquanto eles forem pequenininhos, vão ser os reis. E as rainhas serão as amas das nossas crianças, diz o Senhor. E ele completa e diz assim: será que dá para tirar a presa ao valente? O que quer dizer isso? Será que dá para nós irmos e resgatarmos os nossos filhos das mãos dos traficantes? Enquanto eu falo, talvez você raciocine: puxa, se eu soubesse de tantas coisas assim, eu teria um comportamento diferente, e o meu filho não teria se transformado num delinquente. Não existem filhos delinquentes, só existem pais delinquentes. Quando o pai deserta do seu posto, quando a mãe deserta do seu posto, o filho vai para a rua achar alguém que o adote, e cai nas mãos do tirano, do traficante, que o adota como um filho e faz coisas por ele. A esta altura, será que dá para resgatar filhos que se afastaram e foram parar na mão de traficantes,
ou estão na Cracolândia, ou eles estão afastados, foram presos, ou eles estão foragidos. Será que dá para resgatar filhos assim das mãos desses valentes, desses tiranos? Acaso tirar-se-ia presa ao valente, ou serão libertados os cativos de um tirano? Mas assim diz o Senhor: oh, certamente os cativos serão tirados ao valente, e a presa do tirano será libertada, porque eu contenderei, o Senhor contenderá com os que contendem conosco, e os nossos filhos Ele salvará. Nosso Deus se constituiu perito em restaurar, em restituir. E essa é a nossa fé. E o intuito do nosso coração, de trazer as gerações de volta para a casa do Pai. Termos paternidade para dar. Termos entendimento para criar os filhos. Termos filhos obedientes, sujeitos, que nos honram. No dia 25 de fevereiro, nós marcamos esse sábado às 8 da noite, para termos uma cerimônia que fala de pais aos filhos e filhos aos pais. Coração do pai ao filho, coração dos filhos aos pais. Dia 25 de fevereiro, 7h30. De manhã eu avisei que era às 8 horas, precisamos corrigir isso. É um sábado. Depois de eu terminar de orar, depois de eu terminar aqui a minha ministração, talvez você diga no seu coração: não, os meus pais já morreram, eu já estou velho de guerra, eu não venho nesse sábado aí porque eu não tenho mais nada que corrigir, isso já passou de mim, eu não tenho filho com 13 anos para abençoar, para ir para a próxima etapa da vida dele, eu não venho no sábado. Não se aplica a mim. Se você disser isso, não tenha peso nenhum da nossa parte sobre as tuas costas. Não venha. Nós vamos te pegar hoje e vamos te abençoar agora. Nós vamos, para aqueles que... Sabe por quê, gente? Eu prego essa palavra e alguns ficam achando: não, mas isso aqui é uma coisa muito direcionada, o que tem a ver com isso? Para de falar, pastor, chega, dá licença, deixa eu ir embora, porque eu não tenho filho, nem tenho pai, nem tenho mais nada. Pronto, acabou. Minha vida está resolvida, não vai mudar nada. Eu já tenho 80 e tralalá, eu tenho 70, ou não sei o quê. E se exclui. Não se exclua. Não se exclua. Aqui você vai ter paternidade espiritual sobre a tua vida. Seja lá quem tenha sido teu pai. E se o teu pai foi maravilhoso contigo, eu serei maravilhoso e mais maravilhoso ainda. Nesse dia, sábado, eu já vou te alertar. É a festa do ranho. Não sei quantos já participaram aqui de uma festa do ranho. Muito papel, papel para todo lado. E vamos chorar. Aleluia. E quando você achou que já chega, não aguento mais, chorei tudo, estou seco, eu preciso ir para o hospital tomar soro, que eu estou desidratado, você vai chorar mais ainda. Esse é o dia. Mas eu te garanto que os pais vão honrar os filhos, e os filhos vão honrar os pais vão abençoar os filhos, e nós vamos sair daqui no dia 25 com toneladas a menos nas costas, livres e leves, e querendo voar, querendo bater asas e voar, e dizendo para Deus assim: puxa, Senhor, pode me levar hoje, o que tinha para ser resolvido nessa vida está feito, acabou, não tenho mais nada que me prenda. Esse é o dia. E eu gostaria que todos fizessem planos de estar aqui conosco. Mas se você se exclui e diz: não vou vir naquele dia, eu tenho um casamento do fulano que eu tenho que estar lá no dia 25 de fevereiro, eu não posso. É aniversário do meu filho, eu não vou poder porque eu tenho que viajar para o interior. Não tem problema, por favor, não tem problema. Não tem. Não dá para vir todo mundo 100% nesse dia. Eu sei que todos têm uma história de vida aqui. Mas nós queremos te abençoar. Queremos prover essa palavra sobre a tua cabeça. Para esse dia do Barbaracá, 25 de fevereiro, eu peço aos filhos
Levanta a mão aí, a criançada aí, que está aí me ouvindo. Aí, valeu. Eu peço, em especial vocês, os filhos que estão aqui, que vão participar, que você escreva num papel coisas que marcaram a tua vida e que você quer agradecer aos teus pais. Lembra, pai, aquele dia que você me falou tal coisa e assim e me tirou daquela? Uma vez eu estava passando a rede de pesca com meu pai no mar e meu pai percebeu que eu já estava afogado e me puxou de dentro d'água. E eu estava assim, já tinha ido, porque não dava mais pé para mim. E eu estava segurando num pau que estava preso no fundo do mar, e o pau caiu num buraco, e foi o pau, tudo para baixo. E o meu pai me catou e me tirou. E depois de 100 anos eu fui falar para ele: pai, você lembra quando você me tirou da água? Ele falou: não. Quando foi isso? Pô, pai, eu tinha uns 10 anos, e eu estava passando lá a rede contigo, e de repente o chão sumiu, e eu engoli metade do mar, e você me puxou, você não lembra? Não. Amém. Bom, pai, eu queria te agradecer de todo o coração, porque eu não ia estar aqui se não fosse você. Esse dia, nós temos que fazer uma lista como filhos e agradecer ao nosso pai por tantas coisas que ele pagou o preço para que a gente pudesse estar. Pagou a escola, pagou a faculdade, se esfolou de sol a sol por nós. Os filhos devem pensar no que vão dizer. Não é chegar aqui na hora, alopradamente, dizer: pô, velho, você sabe que eu te amo, né? Deixa essa balela toda para lá e tudo bem, né? Amém. A gente se entende. Acabou. Não resolve. Essa história de pai com filho que nós vemos hoje em dia de: pô, você sabe que eu te amo, né? Bom, deixa esse negócio, eu não gosto de ranho. Esquece. Bom, está todo mundo com o coração tão duro como pedra, que não tem palavras para falar uns para os outros. Os pais não falam com os filhos não falam com os pais, todo mundo tem vergonha um do outro, e fica aquele amarelaço a vida inteira. Eu te convido para você ficar vermelho no dia 25, em vez de passar a vida amarelo. É para ficar com o nariz desse tamanho, e falar tudo o que você tem que falar, e abrir o coração com o teu pai, e honrar o teu pai, honrá-lo com tudo que você se lembrar, fazer uma lista e dizer: pai, esse dia, olha, o senhor me ensinou isso. Eu me lembro que uma vez eu perguntei: tal coisa é palavrão, pai? E ele olhou assim feio para mim, eu falei: é palavrão. Eu me lembro até hoje desse negócio. Meu pai era minha âncora, né? Meu porto seguro, minha segurança, e ele me ensinou muitas coisas, e eu tenho que honrá-lo. Se ele estiver nesse dia, eu vou honrá-lo de novo. Já passamos por Barbaracá, passo outra vez, e vou me lembrar de outras coisas, e vou honrá-lo mais ainda. Mas nesse dia, também os pais devem fazer uma lista, e dizer: olha, filho, eu oro para que você seja isso, e seja isso, eu te libero para que você vá assim, e que as bênçãos das gerações da nossa casa te alcancem. Filho, saiba que eu te amo. Filho, não tem nada que eu não fizesse por você. E tem uma outra coisa que os pais precisam aprender a fazer. Precisam aprender a pedir perdão para os filhos. É difícil. Normalmente o pai não erra, nunca. Eu me lembro daquele filminho que vocês já assistiram aqui, do César, que não ia deixar o trono dele como imperador de Roma para o filho, que era o Cômodos, mas ia deixar para o gladiador lá, para o Russell Crowe, que é muito mais bonito. E o filho fala para o pai: mas pai, eu fiz tudo para te agradar. E nesse momento o pai cai de joelhos diante do filho: filho, as tuas faltas são as minhas faltas, que eu não soube. E pede perdão para o filho. Os pais têm que fazer uma listinha. Não é só abençoar, é dizer: filho, aquele dia eu te bati e eu passei da medida, me perdoa.
te feri, eu te desonrei, filho. Eu te suscitei a ficar enraivecido comigo e com a família. E você ficou meses sem falar comigo. Filho, me perdoa. Aquilo foi um exagero. E fazer restituição. Restaurar essas situações. Precisa fazer. Aí a bênção flui. Então nesse dia os filhos vão honrar os pais. Gente, no dia 25 de fevereiro, nós não reservamos esse dia para lavar roupa suja. Não é para você vir aqui para o teu pai e falar: seu cachorro, você não, como é que você pode fazer isso comigo? E assim, e que absurdo, você é uma besta mesmo, né? Não é um dia de nós tentarmos resolver as coisas por causa da razão. A razão não vai resolver nada. Você tem que abrir mão de ter razão e perdoar. Você pode até entender que tem razão, mas se ficar querendo enfiar as tuas razões goela abaixo do teu pai, nada vai ser resolvido. Não vai ter bênção, não vai ter cura, não vai ter fluir de vida. Quando nós ministramos uma palavra de Deus, irmãos, você pode entender a palavra e sair daqui árido, ou você pode receber transferência de vida no teu coração e sair daqui pulando em ebulição, porque vida foi compartilhada. Nesse dia não é para você ter razão, nesse dia é para você abrir teu coração e falar de cura, de coisas boas, de incentivo, de reconhecimento. Essas coisas têm que cobrir aquilo que foi horrível. O amor encobre transgressões. O amor encobre. O amor lança fora todo medo. O amor encobre as transgressões. É um dia de amor, não é um dia de razão. Não é a listinha de: peraí, me explica aí, por que você fez isso? E eu estou magoado até hoje. Não. É o dia de dizer: puxa, pai, você me ajudou naquilo. E olha, filho, eu quero te dizer que eu estou disposto a fazer o que eu for por você, para você ir no caminho que você está trilhando, e eu quero te ajudar. É isso que nós vamos fazer no dia 25. Faça uma lista, pegue um papel, pensa daqui até o dia 25 nas coisas que você tem para consertar. Daqui até lá você vai assistir os 10 Sem Dentes do George Clooney. Amém? Descendentes. Vai lá assistir os Descendentes. Se inspire. E faça o teu papel. Pais para com filhos, filhos com os pais. Mas eu sei que vai ter alguns que não vão estar impedidos de vir nesse dia, ou então não tem essa proximidade e contato mais com parente nenhum. Tem uma vida mais solitária. E você não vai estar fazendo planos de vir nesse dia. Tudo bem. Hoje é o teu dia. Nós vamos te abençoar. Nós vamos trazer uma palavra de incentivo para você, um colo de pai, uma bênção de pai. E vamos, da maneira que for possível, te ouvir e trazer cura para o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então convidaria vocês todos a ficarem de pé agora. Estica aí as pernas. Acorda quem estiver dormindo aí ao teu lado. Eu queria convidar para estarem aqui comigo aqueles que vão estar impossibilitados de vir no dia 25 de fevereiro e que têm consciência da importância de abrirem o seu coração e receberem uma bênção. Gente que possa, enfim, não poder fazer plano para estar aqui. Se você se encontra nessa condição, eu quero que você venha aqui na frente e receba essa bênção hoje.
Saia do seu lugar, venha para cá. Em nome de Jesus. Eu vou convidar os pastores e as pastoras da igreja para estarem aqui comigo, por favor, para nós impormos mãos, abraçarmos vocês. Pode vir, sobe aqui. Sobe todo mundo, vocês são poucos. Vem aqui, todo mundo aqui em cima. Vamos sair no filme. Shalom. As pastoras, os pastores, por favor. Você fica em oração aí onde você está. E nós vamos trazer um abraço a vocês. Os homens ministrem os varões e as meninas, as pastoras, as mulheres. Vamos trazer um abraço paternal, maternal para vocês. Algo que deve ser uma via de duas mãos. Se você tem algo que você precisa pôr para fora, talvez confessar, que você poderia confessar para um filho ou confessar para um pai, e que você quer confessar para esse pastor, que é uma paternidade sobrenatural sobre a tua vida. Não é teu pai natural, não é teu filho natural, mas ele é sobrenatural, dado por Deus para esse momento. Então você abra o seu coração e fale, compartilhe. E quem está ali contigo num abraço respeitoso vai te dar uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de reconhecimento e uma palavra da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer isso agora? Então, por favor, aproxime-se deles, vamos ministrá-los. Pai, Abba Pai, o amor que achei jamais acaba. Pai, fica mais, senta aqui, tua voz me acalma. Pai, Abba Pai, oh Pai, Abba Pai, que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Que bom saber que és meu Pai. Que bom saber que és meu Pai. Oh, yeah. Glória ao nome do Senhor. Se você tem filhos, traga os teus filhos nesse dia. Nós vamos ter uma cerimônia especial que vai trazer uma bênção para aqueles que estão numa fase em que estão deixando de ser crianças e vão virar homens. Independentemente disso, nós vamos abençoar os nossos filhos pequenos, não para que eles amadureçam antes da hora, não é isso, mas para que eles recebam a bênção de Deus desde a sua pequenez, que eles sejam protegidos, guardados do Altíssimo, debaixo das suas asas, e que eles possam também aprender a obediência e a honra aos pais, em nome de Jesus. Se você puder trazer os teus pais, mesmo que eles já estejam com certa idade, traga os pais,
e honre os teus pais. Expliquem para eles que você quer fazer uma cerimônia de honra para eles, mesmo que eles não sejam daqui da congregação, de nenhum lugar, não importa. Honrar os pais é muito tremendo. Ainda nós queremos, se você nos assiste pelo vídeo, estender esse convite a todos. E você que está acompanhando a Comunhão TV, é nosso convidado para estar no dia 25 também. Venha estar conosco, nós queremos expandir essa bênção para a cidade, em todos os lugares. Se você está de passagem, vai ser um dia de grande alegria, de celebração, de festa e de honra e de bênção. Você é nosso convidado. 25 de fevereiro, 7h30 da noite.